Do Senhor, poder compartilhar com vocês da palavra é um sonho realizado na minha vida. Poder estar aqui hoje é um sonho realizado para mim, porque todos nós temos uma história, todos nós temos um passado, e o meu passado, eu louvo a Deus pelo presente que eu vivo hoje, porque o Senhor, Ele me libertou, Ele me resgatou. Eu estava prestes a ir para o inferno, porque minha alma estava perdida. Mas Deus me resgatou, me libertou. Estou aqui hoje com vocês. Amém? Aleluias. O tema ele está em Juízes 7:7. Nós vamos falar sobre o tema, porque se Deus colocou esse tema no coração dos pastores, nós vamos falar um pouco sobre ele. E como são 12 dias, cada pessoa que vem aqui, ela vai trazer algo diferente. E nós vamos pensar de maneiras diferentes, ângulos diferentes. E já está aí um segredo de Gideão. Gideão, ele tinha estratégia. Gideão, ele foi um homem que ele venceu porque ele soube ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos... Deixa eu ficar paradinho aqui para não dar trabalho para o pastor, né? Aqui, tá bom aqui? Então o que acontece? Gideão, ele foi um homem que teve aquele estralinho e falou: opa, peraí. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. E ele teve sucesso porque ele ouviu a voz de Deus. Então, quando a pastora me mandou a mensagem sobre o tema, a gente estava conversando, ela falou: mas o irmão prega a palavra. Eu falei: amém, vamos falar da palavra, vamos contar um pouco, compartilhar um pouco do que Deus tem feito, e nós vamos sim trazer a palavra. E aí quando eu fui ler sobre o tema, eu falei: mas que bênção, porque é isso que nós precisamos. É o que nós passamos no dia de hoje mesmo, é muito atual. É muito atual essa palavra e glória a Deus por ela. Vamos só relembrar então, você que pode se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Isso não faz diferença, viu, meus irmãos? Em pé ou sentado, não sei se é o costume daqui, mas o que importa é o teu coração, né? Não vai ser você estar em pé ou sentado que vai fazer uma diferença, mas é o entendimento e o teu coração está aberto, amém? Mas se você que pode, se pode de pé, por favor. Juízes 7, versículo 7, né? Nós vamos... usar como base, tá bom? Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberem a água, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Ou seja, pode se assentar. Deus disse assim: ó, esses aqui que são espertos, que estão atentos, muitos já conhecem, né? Não se abaixaram, eles ficaram atentos. Esses vão seguir com vocês. Aqueles que se debruçaram sobre a água e não prestaram atenção ao seu derredor, esses vai embora. E ali já tinha também sido dispensado um outro grupo de pessoas, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, tá bom? Então esse momento Deus está ali definindo, Ele está já entregando na mão de Gideão o povo que ele queria, o povo que ele falou assim: olha, esses aqui vão ser produtivos para você, para o propósito que nós temos. Eu fui ler um pouquinho sobre Gideão, fui para trazer a palavra, e eu peguei assim um resumo para a gente, porque é muito engraçado, às vezes o que o irmão já sabe, o outro não sabe. E às vezes a gente fala assim: mas é um detalhe tão simples, mas às vezes o irmão não sabe, e aí a gente às vezes peca por isso, e se deixar o irmão de lado e não explicar para aquele que ainda não sabe. Então você que sabe tem paciência, você que ainda não sabe, resumidamente, Gideão, tá? Ele foi escolhido por Deus em um momento muito difícil. Eu gosto de falar numa linguagem bem fácil para você me entender, tá bom? Então eu não quero usar termos difíceis aqui. A ideia aqui não é complicar, é simplificar. Então vamos falar no dia de hoje, tá bom? Gideão estava lá trabalhando, Gideão ralando lá, e de repente aparece um anjo e fala com Gideão: olha só,
você é o escolhido para mudar essa realidade. E Gideão olha e fala assim: nossa, mas eu tenho orado tanto tempo, pedido tanto tempo, conversado com o Senhor há tanto tempo sobre essa causa, e olha que legal, eu vou ser usado para modificar isso. Mas aí de repente já vem a dúvida no coração de Gideão, e ele fala assim: ei, mas espera aí, eu tenho certeza, você não está falando com a pessoa errada, não? Você tem certeza que sou eu? Porque olha só, eu não tenho recursos para isso, eu não tenho condições para isso. E ali ele pede uma primeira prova, e Deus mostra que é ele. Às vezes, meus irmãos, já aproveitando aqui para pegar um gancho, às vezes isso que está acontecendo com nós agora aqui, nesse momento, ou aconteceu nesse dia. Às vezes Deus já usou uma pessoa para falar com você assim, ó: é você que eu vou enviar, é você que vai fazer, é você que eu escolhi. Mas você fala: imagina, eu não tenho condições. Já fica aqui uma primeira lição para a gente prestar atenção. Já de início, vamos analisar e pensar. Deus está dizendo que quer usar, que quer fazer, mas de repente nós mesmos bloqueamos o agir de Deus, né? Já de início a gente já tem uma lição muito legal no resumo aqui. E a história continua. Então Gideão pede os sinais. Lembrando que eu estou resumindo, tá, gente? Aqui para a gente entender aonde a gente quer chegar. Então Gideão, ele pede aqueles sinais, e de repente ele volta novamente para casa e pede mais 2 vezes por sinal. E aí, o engraçado, eu acho muito engraçado essa história, porque ele pede primeiro uma vez, e vamos usar um exemplo de hoje, gente. Vamos dizer assim, ó: aqui está o céu aberto, tá bom? Para vocês entenderem, ficar bem simples para vocês entenderem isso. E aí, eu falo assim, ó: eu vou jogar essa água aqui. Só que eu só vou acreditar que é Deus que está falando se essa água molhar aqui e aqui não. Aí Deus fala: é isso que você quer ver? Então tá bom. Então eu vou jogar água aqui, Deus derrama água aqui, mas a água cai aqui. Aí Gideão fala assim: não, peraí, não, ficou fácil demais, Deus. Tá fácil demais. Não é não, Deus. Eu acho que o senhor está enganado, não sou eu. Vamos fazer assim? Então vamos fazer ao contrário, ó. Eu quero que o senhor joga a água, ela vai agora ser jogada aqui, mas eu quero que ela molhe aqui. Vocês estão entendendo o que aconteceu com Gideão ali naquele momento? Ele usou uma prova com Deus, ele usou um momento ali de uma situação diferente. Depois vocês leiam, mas para a gente fazer uma linguagem bem bacana, para a gente entender. E ele molhou ali novamente e aconteceu. Aí Gideão falou assim: poxa, não tem como fugir. Não tem como fugir. Eu acho que eu sou o cara mesmo que vou ter que resolver isso. Tá, mas Senhor, e aí? Como é que o exército lá, ó, é poderoso? O exército lá, ó, tem as melhores armas, os melhores cavalos. No dia de hoje, vamos imaginar assim, ó, vamos falar bem popular. Vamos imaginar o Rio de Janeiro com o tráfico lá pesado, e a coitada da PM entrando com as arminhas lá dentro. Entenderam a situação que estava o negócio? É mais ou menos assim. Tava feio, tava brabo para Gideão, tá bom? Mas o que acontece, meus irmãos? Gideão, ele começa a gostar dessa história. Aí Deus fala assim, ó, vamos pegar. Aí Gideão pega com os olhos dele, com a força dele, com a maneira que ele imagina, e fala assim: então peraí, se aquele exército lá é grande, vamos colocar no dobro. Vamos então pegar aqui, ó, muita gente, vamos pegar muita gente e vamos pôr pra cima lá, e a gente vai derrubar aquele altar, porque o propósito de Deus era, o povo estava perecendo. Por quê? Porque naquela época o povo se afastou de Deus, o povo não queria saber de Deus. Eles levantaram um altar que não era para ser o altar correto, ok? Então, ou seja, eles estavam adorando deuses que não poderiam mudar a vida deles. Eles estavam adorando deuses que era contra a lei,
não tinha sentido, para vocês entenderem. É como hoje a gente escrever Deus com D mudo. É um Deus que a gente não acredita que ele vai fazer nada, e colocar um D maiúsculo, a gente fala, esse é o nosso Deus. Eles não adoravam o Deus de Isaac, Jacó, Abraão, o Deus que nós servimos hoje. Eles foram por outro caminho. Estamos entendidos até aqui? Então qual foi o propósito com tudo isso? Deus pegou Gideão para que ele fosse lá no campo inimigo e derrubasse aquele altar e restituísse o altar de Deus para que a adoração verdadeira continuasse. Estamos entendendo aqui o raciocínio? Tá bom? Então entendam só a história para vocês entenderem como ela é atual, como ela é no nosso dia de hoje, né? Então Gideão reuniu um grande exército, muita gente, muita. Só que Deus olhou lá do alto e falou assim: olha só, Gideão, não é bem por aí que eu quero. Não é quantidade, é qualidade. É como a gente olhar para uma cadeira vazia no culto e falar assim: poxa vida, né? Poxa, poderia estar mais cheio. Olha só como Deus vê. Às vezes no nosso olhar a gente poderia imaginar: nossa, não, Deus trabalha de uma forma diferente. E não foi diferente com Gideão. E aí vai chegar nesse momento que a gente leu. Só que o que aconteceu? Gideão, ouvindo a voz de Deus, o que aconteceu? Gideão prestou atenção e falou assim: opa, Deus está falando comigo para mim ir lá ouvir o que o meu inimigo está falando. Aqui está mais uma lição para a gente. Cuidado com o que você pensa, com o que você fala e com quem você fala. Porque agora que a gente vai entrar num momento bacana aqui da gente compreender como Deus trabalha. Gideão ouviu o inimigo falando sobre ele. Para você ter uma noção, a pessoa que te odeia, que você fala: meu Deus, o que eu fiz? Por que essa pessoa não gosta de mim? Eu não fiz nada para ela. Essa pessoa, ela está de olho em você. Ela quer ver o seu ponto fraco para te derrubar. E Gideão percebeu isso, foi esperto. Ele foi lá e ouviu a conversa do inimigo. E ele pegou o medo que o inimigo tinha naquele momento e usou isso para vencer. Gideão então pega, reúne aquele povo, da que a gente já falou aqui, que foram os 300 que ficaram. E esses 300, eles usaram uma estratégia, orientados por Deus, de pegarem, vamos imaginar aí, vasos, coisas com luzes, com algum tipo de fogo. Eu não sei bem dizer para vocês o que é, mas vamos trazer para o dia de hoje. Eu gosto de trazer isso para hoje, algo que brilha muito. E quando aquele povo, e ele combinou o quê? Vamos levar algo que faça bastante barulho e vamos quebrar isso quando a gente chegar lá. Qual foi a estratégia dele? O povo vai estar dormindo, nós chegamos, fazemos aquele barulhão e eles vão pensar que tem uma multidão conosco. Vocês entendem por que você tem que fazer barulho na igreja? Muitas vezes eu já ouvi gente falando assim: mas Deus não é surdo. Tá aí o segredo do barulho. Olha só, foi o barulho. Foi com o barulho que ele venceu o inimigo. Não foi com arma. Não foi com arma. Vocês entendem? Olha aí o segredo do barulho. Eles fizeram um barulho e ali os inimigos, naquela escuridão, eles começaram a brigar entre eles mesmos. E Gideão, na verdade, ficou assistindo aquilo com o seu povo. Meu Deus, olha, o nosso Deus, Ele poupa você. Ele poupa você da guerra, do problema. Não precisa guerrear não, meu querido, minha querida. Não precisa não, Deus já está lutando já. Ele já está lutando. Deus está lutando. E sabe o que eu achei interessante também? Quando eu fui ver o pesar, o problema, o que Gideão passava, a indignação dele. Imagina, você trabalha. E aí, toda vez que você recebe, vem um bandido e leva seu dinheiro.
mesmo bandido. Então você trabalha o mês inteiro, sua, aquele bandido vem, pega o que você tem e leva. Ele estava indignado com aquilo. Mas eu achei interessante, porque nos dias de hoje é assim mesmo. Diz que eles ficavam sempre atentos, e quando eles tinham tudo do bom e do melhor, eles iam e roubavam. Então fique atento com as pessoas. Fique atento. Eu não quero criar inimizade entre você e amigo, não é isso. Mas fique atento com as pessoas que estão ao seu redor, se elas estão com você mesmo. Porque está aqui o diferencial de Gideão. Gideão, ele soube escolher, lógico, orientado por Deus, as pessoas que estavam do lado dele. As pessoas que iriam guerrilhar com ele, queriam levar junto com ele a medalha da vitória. E aí, em Juízes 7:3 diz assim, ó: todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora. Esse foi um dos grupos que Deus dispensou. Todo aquele que estiver tremendo, com medo, pode mandar embora, Gideão. Pode mandar embora, porque esse não serve. Gideão já sabia o propósito daquela batalha, daquela guerra. Ele entrou na guerra sabendo o propósito dela. Você sabe o propósito da luta que você passa? Porque às vezes nós pegamos essa luta e fazemos dela esse medo. Nós pegamos dessa dor, desse problema, dessa decepção, e aí nós deixamos ela tomar conta de nós. E Gideão, ele ensina isso, ele mostra isso para nós. Pessoas de cabeça em pé, atentas e que não tem medo. Não tenha medo, meu irmão. Aleluia. Creia que maior que o seu problema é Deus. Entenda isso. Entenda isso. Quando passamos por uma dificuldade, essa dificuldade ela tem que ser para reconhecer que Deus é na sua vida, para que Deus seja exaltado, para que Deus seja glorificado através desse problema que você está passando. Porque até o pessoal lá fora, eles já falam: Deus não dá o frio conforme como o cobertor como o frio. Até uma pessoa de pouca fé, ela fala: olha, até eles lá fora, eles falam com tanta esperança que a gente não está para perecer. Esse é o diferencial do povo de Deus. Nós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós já conhecemos a verdade, nós já sabemos que Satanás foi derrotado naquela cruz, nós já sabemos que ele perdeu. Não tenha medo de Satanás. Não tenha medo de Satanás. Creia que Deus é maior. Creia que Deus é maior. Se você está passando por esse momento, você está passando por esse momento. Você não vai viver esse momento. É um momento só. Isso não é para a tua vida toda. É somente esse momento. Ok? Reveja, meus irmãos, as suas escolhas. Gideão, ele teve que rever as escolhas dele. Ele primeiro pegou aquela multidão, aquele monte de gente, mas depois ele teve que rever. Ele teve que analisar quem realmente deveria estar do lado dele. Não tenha medo de rever as suas escolhas. Não tenha medo de rever. Não tenha medo de voltar atrás e pedir desculpa. Não tenha medo de voltar atrás e corrigir o erro. Não tenha medo de voltar atrás e pedir perdão. Uma pequena atitude pode mudar e transformar a sua vida. São pequenas coisas que fazem a diferença na vida de um cristão. São detalhes. Qualquer batalha que eu e você enfrentamos, nós precisamos entender que sem a dependência de Deus, essa batalha vai nos derrubar mesmo. Essa batalha ela vai derrubar. Mas quando a gente entender que essa batalha ela tem um propósito, como Gideão compreendeu o propósito na vida dele, tudo vai bem.
Gideão, naquele momento, ele tinha um propósito específico. Mas trazendo para nós, no nosso dia de hoje, o que é que o Senhor já te chamou para fazer? O que é que Ele já falou para você fazer? E você ainda continua questionando, perguntando: Senhor, mas será se é isso mesmo? Será se é isso mesmo? Será se sou eu mesmo? Enquanto eu e você fica perguntando será, o tempo está passando, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis de ser resolvidas, porque o mal deve se cortar pela raiz, e a gente deixa isso passando e nunca vai resolvendo. Toda batalha, meu irmão, toda batalha que você passar, ela deve servir para Deus ser glorificado na tua vida. Gideão, ele passou por essa guerra vitorioso, e aí o povo olhou para ele e falou: você é o cara, você é o cara. É o igual falam por aí hoje, é top das galáxias. Gideão, olharam para ele e falaram: olha, você faz o seguinte, a gente vai pôr aqui um trono para você, a gente vai pôr aqui uma coroa e tu vai reinar sobre nós agora, cara, porque você soube lidar com o negócio. Vem aí Gideão mais uma vez nos ensinando, meus irmãos. Ele olhou para aquele povo e falou: olha, não, se nós vencemos foi porque Deus nos conduziu à vitória. Sempre coloque Deus à frente e acima, igual a pastora estava falando aqui, Deus acima de todos. São pequenos detalhes, pequenas coisas que vai formando o nosso caráter. Isso não é da noite para o dia. Isso não é da noite para o dia. Isso vai acontecer com os problemas do seu dia a dia. Isso vai acontecer quando você encontrar com pessoas. Isso vai acontecer na igreja. Mas hoje você está tendo a oportunidade de refletir e pensar um pouco. Você está tendo a oportunidade de pensar de uma maneira certa, uma maneira correta. São esses segredos. E você pode ter certeza que se você fizer dessa forma, vai dar certo. Você vai conseguir, porque você não está indo pela tua força. Como Davi não foi pela força dele, ele foi pela força do Senhor. Maria, para a gente terminar, pensa comigo. Enquanto trazer a presença de Jesus para a terra, do Messias, era algo desejável de canto a canto do planeta. Se você imagina as mulheres, quantas não queriam ser presenteadas com esse mérito? E aí vocês imaginam só a luta que não era travada ali. Quantas coisas não eram faladas, feitas, e Maria quietinha no canto dela. Aleluia. E Deus olhou em Maria e viu graça para trazer a presença do Senhor. Às vezes nós somos dessa maneira, dessa forma. A gente quer tanto algo e a gente força, a gente vai ser agora, tem que ser agora porque eu quero agora, tem que ser do jeito, do tamanho, da quantidade que eu quero. Pense nisso. Quando Deus quer fazer, não precisa de empurrão, não precisa de nada. Ele só precisa de pessoas obedientes que ouvem a voz dele. De pessoas com o coração aberto para compreender o agir dele. E a palavra promete, ela fala que se nós obedecemos, benditos seremos. Precisamos obedecer. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. Então, se a gente não está conseguindo caminhar, alguma coisa está acontecendo.
Porque Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas lembre, tem também os seus deveres. E o relógio de Deus não trabalha como o meu e o seu. Trabalha de uma maneira diferente. Então eu vim aqui essa noite para dizer para você: Aleluia! confia em Deus. Saia da escravidão. Saia da escravidão. Comece a pensar de uma maneira diferente. Comece a pensar de uma maneira positiva, colocando Deus acima de tudo e de todos, que tudo vai dar certo na tua vida. A batalha, ela vai ser vencida em nome de Jesus. E para finalizar, eu gostaria, com a licença dos pastores, eu queria que os irmãos viessem à frente, e eu vou fazer um cântico. Enquanto eu estiver louvando, eu gostaria que os pastores orassem pela igreja ou com a igreja, tá? Esse